Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste sábado, dia 24 de janeiro. Ontem, ao falar, troquei a data como se fosse dia 22, mas o evangelho estava certo, óbvio. Hoje, 24, vamos clamar as bênçãos de Deus através da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, nossa intercessora. Muito bem. Jesus, meus irmãos, ele não escapou das perseguições, nem mesmo das pessoas próximas a ele. Aqui alguns são chamados de parentes de Jesus. Não se sabe que tipo de pessoas eram estas que eram chamadas de parentes de Jesus. Certamente, pessoas próximas a Jesus que não entendiam a sua missão. É Marcos que nos apresenta esta cena bastante curiosa. Diziam que Jesus estava fora de si. Então, essas pessoas não eram, digamos, pessoas que vieram de outras nações, não eram estrangeiros, eram da sua comunidade. Talvez por isso fossem chamados de parentes. Eram do seu convívio. Aquelas pessoas que viram Jesus crescer, conheciam a sua vida, sua história, que acredito que conviviam ali no mesmo território, tinham os mesmos costumes e cultura. Aqui a gente observa um cumprimento de uma profecia, de uma triste profecia, que diz, a Sagrada Escritura afirma, que o profeta não é valorizado em sua própria terra. Então, Jesus não seria diferente, e eu e você não seremos diferentes, porque isso é bíblico. Então, o Filho de Deus, nem ele mesmo foi poupado dessas incompreensões e dessas perseguições das pessoas ali do seu convívio. Então, Jesus, ele é Deus, um Deus fiel, cumpridor da sua missão, e isso despertou a ira de muitas pessoas, de muitos poderosos e até de pessoas simples também. Então, Jesus foi rejeitado. Aquele que veio para abençoar, aquele que veio para fazer o bem, aquele que veio para curar, para sarar as feridas, é rejeitado. É como eu disse ontem na catequese. Observem, Jesus escolheu Judas. Jesus quis escolher aquele homem para que ele pudesse transformar sua vida e seu coração. Mas ao invés de ser dócil a essa escolha de Jesus, ele resolveu ser o traidor. Por isso que não recebeu o perdão de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele não entra, digamos, nos esquemas religiosos da sua época. E por isso, Jesus passou a ser visto como que fosse o inimigo, embora ele não fosse inimigo de ninguém. As pessoas achavam que quanto mais diziam que ele era um louco, um desequilibrado, um sujeito perigoso, então as calúnias eram muito grandes. Então, a verdade que é Deus sempre vai incomodar. Se você escolher falar a verdade,
Se você que acompanha esta reflexão deste sábado, se você recebe algo de Deus e quer partilhar, vão achar que você também é doido, desequilibrado, exagerado. Esse evangelho, meus irmãos, está nos dando uma grande lição neste sábado. Então, a perseguição, ela nasce também de formas escondidas. A inveja pode estar beirando você de forma escondida. Judas teve inveja de Cristo. Judas não entendeu, por exemplo, que Jesus era poderoso, não como os poderosos desse mundo. Os poderosos desse mundo, eles tinham, óbvio, suas influências, e Jesus tinha o poder eterno do céu. Então há uma diferença muito grande que Judas não entendeu e muita gente hoje na nossa Igreja Católica também não entende e, portanto, corre o risco de se perderem eternamente. Então, quem conhece Jesus aceita com docilidade o seu chamado, né? Jesus é aquele que conhece a sua vida, a minha vida. Ele conhece a sua dificuldade, a nossa dificuldade. Então é preciso que eu e você possamos estar perto de Jesus. Sim, meus irmãos, porque nosso Senhor era cercado de pessoas. Ele voltou para casa depois de uma missão e tanta gente estava ali que eles nem poderiam, nem Jesus, nem os discípulos tiveram tempo para comer. Estavam com fome, mas tiveram que aguentar mais. Então, é bom a gente lembrar que quando Deus chama para o sacerdócio, para a vida consagrada, ou como leigo, para a gente evangelizar, a gente precisa ter a consciência de que seguir Jesus, seguir Nossa Senhora, seguir a igreja, não é para a gente buscar os holofotes desse mundo, os aplausos desse mundo. A gente não precisa disso. A gente precisa servir fielmente a Deus. Essa coisa que a gente costuma chamar, né, de puxa-saquismo, não é de Deus. A gente tem que ter amor à verdade. Diga a verdade, doa a quem doer, goste de quem gostar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus está mostrando que a fidelidade a Ele exige coragem de nossa parte. Se você não é bem visto na sua terra, se você é mal interpretado, inclusive por pessoas da sua própria família, não importa. O que importa é que a tua recompensa virá de Deus. Então não seja covarde, mas seja um homem e mulher compromissado com a verdade da palavra. Então, esse evangelho está nos ensinando que é importante a gente receber o chamado de Deus consciente. Consciente de quê? De que ao aceitar a missão iremos sofrer, carregar uma cruz pesada, seremos ridicularizados, seremos perseguidos. Quantos profetas de Deus no Velho Testamento foram taxados de loucos antes de serem reconhecidos? Quantos padres e bispos e papas na nossa Igreja Católica também passaram por esse mesmo processo? Quantos santos foram mortos, perseguidos, porque amaram e defenderam a verdade? Você quer um caminho diferente? Então o seu destino eterno não será o céu. Porque quem quiser a facilidade, quem quiser aquilo que é falso, meus irmãos, estes sim perderão a vida eterna. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, disse Jesus. Então a gente precisa ser dócil ao chamado de Deus. Mesmo que esse chamado não seja aquilo que a gente quer. Porque Deus não vai fazer a tua e a minha vontade.
Ele vai fazer a vontade dele na minha e na sua vida. Aí entra Nossa Senhora de Anguera que diz: rezai para compreenderdes os desígnios do Senhor para vossas vidas. Então, se a gente não rezar, a gente vai pensar que o chamado de Deus é uma coisa exagerada, né? Então, é preciso que a gente tenha docilidade. Sejamos mansos e humildes para quando o Senhor nos chamar, a gente responder com coragem, com alegria. Então, vamos fazer como Jesus. Não vamos recuar. Jesus continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente. Então, se a gente manter a nossa fidelidade a Ele, a sua igreja, ao Evangelho, seremos salvos. Então, que este Evangelho de hoje possa nos ajudar a ter fé, uma fé viva, corajosa, uma fé sincera, como Nossa Senhora nos pede. Que Nossa Senhora interceda para que a gente não caia na armadilha dos erros que são ensinados por aí afora. Vamos confiar em Jesus e seguir suas orientações. Que do contrário, meus irmãos, se a gente se deixar contaminar pelo mundo, a gente não vai conseguir enxergar quem Jesus é de fato na nossa vida. Eu desejo que o seu sábado seja maravilhoso, que Nossa Senhora interceda por você neste dia, por sua casa, por sua família. E eu peço a sua caridade de compartilhar esta nossa reflexão e também deixar o seu joinha para ajudar o nosso canal. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora nos proteja. Daqui a pouco a gente se encontra. Paz e bem, até lá se Deus quiser.